Vamos orar. Pai, nós acabamos de ouvir louvores ao Teu nome, também ouvir a Tua palavra e o relatório que foi prestado hoje à noite, Pai. Sabemos que Tu és aquele que tem todo o poder de transformar vidas e vidas preciosas, Pai. Que hoje à noite o Senhor está aqui, o Mestre vai passar e tem um propósito, Pai, que é mesmo buscar e salvar pecadores perdidos. Então hoje à noite, Pai, o Senhor é especialista em fazer isso. Faça uma obra especial, usa mesmo tudo que vai acontecer ainda e que o Teu nome no final de tudo seja engrandecido, honrado e glorificado. Fica conosco nessa noite, aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar, amados. Nós estamos fazendo essas mensagens no Evangelho de Marcos e aqui o Senhor Jesus, nesse capítulo 10, ele está passando, ele está caminhando e nesse momento aqui ele está indo para Jerusalém. Pouco antes ele revela aos seus discípulos, no verso 32, você pode acompanhar a leitura em Marcos 10, que eles estavam de caminho subindo para Jerusalém. E Jesus ia adiante dos seus discípulos, e estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que deveriam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Jesus novamente enfatiza a missão dele aqui nesse mundo, que ele veio realmente fazer, né? Uma obra de redenção, uma obra de libertação e cumprir mesmo toda a justiça de Deus. No verso 45 ele diz, olha, pois o próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus era bem notório, né, e enfático o seu ministério, o propósito que ele veio nesse mundo. E ele ia, a Bíblia diz aqui que ele não fugiu da sua missão, ele ia e foi, né, até o fim, e era necessário chegar ali a Jerusalém. Mas nessa caminhada, ele passa por essa cidade aqui chamada Jericó. Jesus entra nessa cidade e ali ele faz mais 2 milagres, até bastante conhecidos. Esse aqui, onde ele cura esse cego, Bartimeu. Em outros 2 evangelhos, essa passagem assim escrita, havia até 2 cegos, né? Mais um aqui é chamado de Bartimeu. E também nessa cidade de Jericó, eu acredito que os irmãos saibam, né? Jesus também salva aquele coletor de impostos, o Zaqueu. E aqui diz que na saída havia uma multidão seguia Jesus, né? Os discípulos estavam com Jesus, aquela comitiva, né? Aquele alvoroço todo, uma confusão que segue, os irmãos e amigos podem imaginar, né? Mas aqui diz que esse homem, por nome Bartimeu, ele era um cego, um mendigo, filho de Timeu, e ele estava assentado à beira do caminho. E ele, ouvindo que era Jesus, ele começou a clamar, a gritar, a implorar mesmo, a chamar
Jesus Nazareno, né? O filho de Davi, para ter compaixão dele, da sua condição. E assim, irmãos, essa história aqui termina com um milagre maravilhoso na vida desse homem, né? Uma transformação. Mas nós vamos pensar, né, primeiramente na condição desse homem aqui, Bartimeu, filho de Timeu. Aqui a Bíblia diz que ele era um cego provavelmente de nascença, não diz, mas um cego, né? E ser cego na época aqui do primeiro século era uma situação muito difícil. Era praticamente impossível uma pessoa trabalhar. Por isso esse homem, além de cego, a cegueira, a sua condição, levou ele mesmo a uma situação deplorável, né? Um mendigo. Ele vivia à parte, diz aqui, né? Ele estava à beira do caminho, mas à parte, à margem mesmo assim da sociedade, sem nenhuma assistência, né? Nem da sua própria família, mas diz que ele era essa condição desse homem, cego, mendigo e até mesmo desprezado pela sociedade. Essa era a condição humana desse homem. Mas a Bíblia, ela mesma nos fala, nos mostra que além, muitas vezes, da condição normal, né, de uma pessoa, independente mesmo da sua condição física ou social, a Bíblia diz que há uma cegueira também, né, uma cegueira espiritual. E esse homem aqui, além dessa condição natural, humanamente falando, ele tinha outra mais difícil ainda. Esse homem mesmo, ele era cego espiritualmente. A Bíblia mesmo fala, né, que uma pessoa cega espiritual, ela já nasce com um problema muito sério. Espiritualmente falando, nasce morto em ofensas, em delitos, em pecado. E tem mais, né? Diz que o Deus desse século, o inimigo, Satanás, cega mesmo o entendimento. E uma condição mesmo deplorável, não só física, mas espiritual. Não só longe da sociedade, mas longe até de Deus. A Bíblia mostra que o homem, no meio mesmo do seu pecado, no meio da sua iniquidade, ele é separado de Deus, porque o pecado, ele afasta a pessoa de Deus, separa mesmo o homem de Deus. A Bíblia diz que as vossas iniquidades fazem separação de vós e mesmo assim de Deus. Então, uma triste condição desse homem chamado Bartimeu. Mas aqui continua, né, no verso 47, ele ouviu que era Jesus Nazareno que estava passando ali. Ele mesmo ouviu do Senhor Jesus. E isso é muito importante porque, lógico, né, ele era cego, ele não podia ver, mas ele ouviu de Jesus. E aqui demonstra que ele sabia quem era Jesus. Ele escutou da fama de Jesus. Ele com certeza escutou dos milagres de Jesus, o que Jesus estava fazendo, né? E ele clama aqui, ele chama Jesus filho de Davi. E para chamar Jesus pelo nome de filho de Davi, é porque havia uma promessa que o filho de Davi, né, o Messias, viria e teria mesmo um propósito. Havia uma profecia até em Israel. Ele conhecia, ele ouvia, né? E com certeza veio mesmo a convicção
que Jesus era o Messias, o filho de Davi. Ele mesmo sabia, né, das profecias, da palavra, que já tinha sido profetizada há anos e anos ali, em que o povo até de Israel estava aguardando. Um que viria como Messias, prometendo mesmo proclamar a libertação aos cativos, evangelizar os pobres, a restaurar a vista dos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e mesmo a pregoar o ano aceitável da salvação do Senhor. E esse homem, ele ouviu que era Jesus. E não só ouviu, mas ele diz aqui que ele clamou, não é o clamor desse homem. Ele gritou. E aqui diz, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E ele sabia, né, a quem ele estava clamando, porque Jesus realmente, amados, como nós vimos, ele veio com esse propósito de ter compaixão, ter mesmo misericórdia do miserável homem, da condição que ele está. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele, vendo as multidões, em outra passagem, ele viu a condição delas, ele teve compaixão, porque elas estavam mesmo aflitas, dispersas, perdidas, como ovelhas que não têm pastor. E ter mesmo compaixão é ter misericórdia, ter pena da condição de alguém, né? E Jesus tinha, porque ele sabia que essas pessoas, né, o ser humano pecador, ele não pode fazer nada para mudar essa condição, de forma nenhuma. Nada que se possa fazer, o homem natural tem capacidade de reverter essa situação. Tipo aqui, né, a ilustração desse homem cego e mendigo, e assim é com o pecado. E ter compaixão, ter mesmo misericórdia, é não só ver, né, mas é agir, é tomar mesmo uma atitude. E aqui o Senhor Jesus, nós vemos mais à frente, que ele usou de misericórdia com esse homem, provou mesmo aquilo que ele veio fazer. E nós vimos que esse homem clamou ao Senhor Jesus, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Chega no verso 48, é interessante aqui, que olha o que aconteceu, né? Muitos da multidão que estava ali repreendiam ele para que ele se calasse. Não queriam que ele perturbasse ao Senhor Jesus, né? Esses homens. Sabe, amados, essa situação aqui representa, até espiritualmente falando, muitos que tentam impedir coisas, poderes, né? Impedir alguém mesmo de chegar a Jesus. A Bíblia fala que o homem, né, os inimigos, inimigos das nossas almas, e são bem conhecidos. A Bíblia declara que o diabo, o Satanás, o Deus desse século, ele é mesmo o inimigo de Deus, e ele mesmo tem poder sobre os filhos da desobediência. Ele tem poder mesmo de até cegar, de impedir alguém de aproximar-se de Jesus. Também o mundo, esse século mau, Jesus mesmo declara que é inimigo dele, né? E o mundo, nós sabemos, a Bíblia mesmo mostra que o curso desse mundo,
um sistema mundial, há mesmo as fascinações que impedem até que o homem possa chegar mesmo ao Senhor Jesus. E outra coisa terrível, né, que é a nós mesmos, a nossa carne caída, a nossa carne pecaminosa, o pecado afasta mesmo o homem de Deus. E aqui nós vemos que muitos repreendiam, impediam esse homem e até tentavam calar esse homem de ele mesmo se aproximar de Jesus. Mas aqui, né, a atitude dele diz que ele cada vez gritava mais, né, e mais alto. Ele sabia, né, a quem ele estava clamando. O clamor dele a quem estava sendo mesmo dirigido era alguém que tinha poder, né, até mesmo de transformar a vida desse homem. Então, nós estamos vendo aqui a condição dele, né, o clamor dele, e agora uma coisa importante aconteceu. Olha o verso 49. Então aqui diz a palavra que parou Jesus, né? Jesus, ele ouviu a voz desse homem. Mesmo no meio daquela multidão toda, os irmãos sabem, né, os amigos, que não é silêncio quando está uma multidão, mas aqui a Bíblia diz que Jesus, ele ouviu o clamor desse homem, ouviu mesmo o chamado desse homem, e não só ouviu, mas Jesus aqui parou, né? Parou e fez um chamado, disse assim, olha, Jesus parou, diz aqui a palavra do Senhor, e disse, chamai-o. E os homens chamaram o cego e disseram, olha, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, o mestre mesmo te chama. E esse homem diz aqui, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Esse homem, amados irmãos, ele recebeu com alegria o chamado de Jesus. E aqui esse levantar-se, né? Tirar mesmo a capa, tirar aquele peso, tudo que representa e representava a sua situação até esse tempo aqui, nós não sabemos a sua idade, né? A sua luta, a sua cegueira, a sua mesmo a miserabilidade, sendo desprezado, sendo mesmo escorraçado, o seu pecado. Ele mesmo diz aqui que ele, com bom ânimo, levantou, lançando de si aquela capa imunda, né, suja, diz que se apresentou a Jesus. E aqui Jesus perguntou, que queres que eu te faça? Que tu queres que eu te faça? E ele respondeu, né, mestre, que eu torne a ver. E o Senhor Jesus então lhe disse, olha, vai, né? A tua fé te salvou. E aqui diz que imediatamente esse homem tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Sabe, amados, é uma história linda, né? Maravilhosa, simples, mas é uma realidade. A cura de um homem, a cura mesmo não só material, mas a cura espiritual de um pecador. E a aplicação hoje à noite para nós é o seguinte, né? O Senhor Jesus, ele está aqui nessa noite.
ele não mudou. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. A missão dele, que ele recebeu do Pai, é a mesma. Ele veio buscar e salvar perdidos. Ele veio para servir e não para ser servido, e dar a vida em resgate de muitos. E ele conquistou o poder de dar a vida, né? De salvar, de curar, porque ele foi ali a Jerusalém e pagou o preço do pecado, com a sua morte, entregando mesmo a sua vida em resgate das nossas vidas. O justo morreu por nós, os injustos. Ele mesmo fez a obra da salvação, a obra da redenção. O Evangelho que muda, o Evangelho mesmo que transforma um homem pecador, um miserável, né? Um cego aqui nesse caso, um mendigo, um mesmo que estava jogado à beira do caminho. Essa é a condição do homem, não só materialmente falando, mas espiritualmente. Todos, a Bíblia diz, nós já nascemos cegos espiritualmente, mortos em ofensas, em delitos, em pecados. A palavra de Deus diz que o homem, nessa condição, ele está mesmo separado de Deus e caminhando, né, para uma eternidade sem Deus. Mas graças a Deus, né, Jesus veio e providenciou assim a salvação. Mas também nós vimos aqui, e podemos tirar como lição, o clamor desse pecador. Né? Ele gritou para a pessoa que realmente tinha o poder de mudar a sua vida, transformar mesmo a sua condição, não só física, mas espiritual. E aqui esse homem faz um pedido a Jesus: tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E sabe, amados, hoje à noite aqui, nessa congregação, só tem dois tipos de pessoas: os que já mesmo receberam a compaixão, a misericórdia do Senhor, aqueles que já clamaram por perdão, por cura mesmo, e Jesus já prontamente fez isso, e aqueles que não, né, ainda estão mesmo na sua condição, não só material, mas até espiritualmente, mortos em ofensas, em pecados. E aqui nós somos desafiados até a clamar, a clamar por Jesus Cristo, a clamar por compaixão, a clamar mesmo por misericórdia. E sabe o que o Senhor Jesus disse? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu mesmo darei o descanso, eu darei mesmo a vida. E sabe, amados, olhando aqui até esse vídeo, há poucos minutos, nós vemos, né, a condição mesmo do ser humano. Homens perdidos, homens que estão ali naquelas prisões, né, por merecimento, pagando assim a pena da culpa que a culpa, né, que eles mesmos praticaram, a justiça. Mas são homens ali como esse aqui, né, jogados até, perdidos, espiritualmente mortos, e o Senhor Jesus é o mesmo, ele não muda. E graças a Deus que tem homens, né, que chegam ali para pregar, para apresentar esse Senhor. E temos
os testemunhos, né, de muitos ali clamando a Deus, que tenha misericórdia deles. E Deus tem salvo muitos, e eles vão continuar, né, pagando mesmo a sua pena. Mas Jesus ouve aqui o clamor. Jesus não rejeita aquele que se achega a Ele, entendendo a sua condição, pedindo perdão mesmo dos seus pecados. A Bíblia diz que de maneira nenhuma Ele vai lançar alguém fora, né? Lembrar daquele ladrão ali na cruz, que eu mencionei anteriormente, né? Bandido, assassino, estava mesmo ali sendo punido com a morte, mas também clamou, né? Ele gritou. Os dois, a Bíblia diz que estavam até blasfemando de Jesus Cristo, mas um viu, né, Jesus Cristo ali, ouviu que ele era o Messias, sabia e clamou: Jesus, tem compaixão de mim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que foi que Jesus falou, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele não muda, amados. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele ouve mesmo o clamor de um pecador, o pedido de socorro. Lembra quando o apóstolo Pedro, certa passagem, Jesus estava orando e eles foram atravessar para o outro lado no barco, ele e os apóstolos, né? Jesus ficou. Certa hora da madrugada, o Senhor Jesus veio andando pelas águas. E quando eles viram, eles ficaram assustados, né? Achavam que era até um fantasma. Mas Jesus disse: olha, sou eu. E disse a Pedro: vem, Pedro. E o Pedro desceu do barco, né, e saiu andando sobre as águas e olhando mesmo para o Senhor. Aí Pedro começou a ver ao lado os ventos, as ondas, né, e começou a submergir. E Pedro, o que ele fez? Ele clamou, ele gritou: salva-me, Senhor. E Jesus Cristo o pegou pela mão, né? Então, a lição aqui para nós hoje à noite é o clamor a Ele, é mesmo gritar, é mesmo implorar, como um pecador que precisa mesmo de misericórdia, precisa mesmo de compaixão. E esse Senhor aqui, amados, ele é especialista nisso, né? Ele tem compaixão, porque ele provou mesmo, ele mesmo vindo a esse mundo para buscar, para salvar assim o perdido. Ele atende o clamor e ele mesmo dá, como ele deu aqui esse homem, né? Não só diz aqui a sua cura material, a sua necessidade física, mas também a espiritual. Por isso que ele diz aqui no verso 52, olha, então Jesus lhe disse: vai, que a tua fé te salvou. E nós sabemos que quem dá a fé, né, é Deus. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E é um presente de Deus, é um dom de Deus. Então Deus dá a fé que salvou esse homem e a fé que nos salva. Não só aqui esse homem recebeu a salvação, mas Jesus, demonstrando o poder, deu também a cura, né? A cura mesmo até da sua saúde. Ele disse que ele tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Então, amados irmãos e amigos, hoje à noite, essa é a mensagem que o Senhor está aqui, né? Jesus Cristo, Ele está aqui, o Mestre está passando por aqui.
O Mestre hoje está aqui. E só tem pecador. Só tem pessoas aqui necessitados de graça, de misericórdia, de compaixão. Aqueles que já receberam, amém, graças a Deus, né? Mas os que não, aqui é só mesmo clamar, gritar, implorar que Jesus Cristo salva. E Ele ouve a oração do pecador arrependido, daquele mesmo que reconhece o seu pecado e entrega a sua vida ao Senhor. Que o Senhor Jesus, nessa noite, faça, né, um milagre na vida de alguém aqui. Eu não sei, eu não conheço a sua vida, mas você sabe da tua condição. Você ouviu que um homem aqui clamou ao Senhor e ele usou de compaixão. E ele atende, né, chamando e dando mesmo a salvação, a vida eterna. Vamos abaixar nossas cabeças. Por favor, feche os seus olhos e vamos rogar a Deus, clamar ao Senhor hoje à noite. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, porque tu és o filho de Davi, o Messias prometido, o ungido de Deus, que veio buscar e salvar perdidos. O Senhor mesmo, Pai, viu a nossa condição, como desse homem Bartimeu, um cego, um mendigo, um desprezado, um mesmo espiritualmente morto. E assim, Pai, é a condição de todo homem nesse mundo. Mas o Senhor ouviu o clamor desse homem. O Senhor mesmo ouviu o seu pedido de misericórdia, de compaixão, o pedido de salvação. E o Senhor parou e ouviu essa oração e respondeu, Pai, dando de uma forma maravilhosa a salvação a esse homem. Uma nova visão, uma nova mesmo, um novo caminho, uma transformação na sua vida. E o Senhor mesmo fez, Pai. E a prova é que esse homem saiu alegre, feliz, te seguindo. E hoje à noite, Pai, talvez haja alguém como Bartimeu aqui, que está à margem, à beira, afastado de Ti. Não talvez por uma cegueira material, mas uma cegueira espiritual, morto em ofensas, em pecados. Mas ouviu, Pai, que o Senhor está aqui, o Mestre, o Filho de Davi, o Messias, o enviado, o ungido de Deus, que tem o poder de libertar, de salvar, de dar mesmo uma nova vida. E, Pai, ajuda, não permita, Pai, que nessa hora os inimigos, aqueles que impedem até esse clamor, pode ser o diabo, Satanás, os pensamentos, até as fascinações desse mundo, e até interiormente, Pai, a nossa carne. Ajuda, e que essa pessoa possa, assim como Bartimeu, gritar, falar mais alto do que essas coisas e pedir perdão, Pai, dos seus pecados. E o Senhor, como fez com Bartimeu, faz, liberta, cura, abre mesmo o entendimento, a visão espiritual. Então nós entregamos, Pai, cada um aqui, aqueles que já receberam, Pai, fortalece a fé. E se há porventura alguém entre nós, carecido mesmo da Tua compaixão, Pai, faça uma obra nessa vida. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.